Sejam todas muito bem-vindas, mulheres, ao Tempo de Mesa. Eu estava orando com os olhos fechados e não vi que entrou outras mulheres. Sejam bem-vindas, Grace Santana. Você é nova, meu amor? Aqui no nosso Tempo de Mesa? Sim, seja muito bem-vinda. Cleide, Natália Silva, Jean, Mara, sejam todas muito bem-vindas. Quem votou ontem na enquete que eu coloquei no grupo? Para saber qual tema a gente iria falar hoje, conversar. Quem votou? Paloma Santos, seja bem-vinda. Quer comentar algo sobre o que você votou, Natália? Eu votei primeiro no posicionamento, né, e depois em todos, né. Eu que coloquei a minha história, né, que eu fiquei viúva recentemente, então é um pouco daquilo que eu coloquei, né. Então eu tô realmente no meu momento agora, né. Então eu quero cada vez mais isso. Deus está me instruindo da melhor maneira, assim, eu realmente entreguei minha vida toda a Ele e tudo que está acontecendo, assim, é uma bênção, é uma bênção. Meus caminhos, assim, totalmente redirecionados, já trouxe também essa cura de tantas feridas, assim, gente, tudo que está acontecendo na minha vida está vindo tudo junto, tudo. Então, por isso que eu falo que o chamado de Deus está muito forte, assim, para mim. Ele quer mais de mim. Ele quer mais de mim. E eu quero cada vez mais dele, cada vez mais dele. E estar aqui realmente é um presente. Acho que ser uma troca, com certeza. Acho não, com certeza vai ser uma troca maravilhosa, maravilhosa. É que são muitas Não. informações da minha cabeça. É tudo assim, muita coisa, tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo, e eu só agradeço, agradeço por estar aqui. Nós é que agradecemos a tua presença aqui. É, você chegou a assistir o Tempo de Mesa de ontem? Não. Não, não assisti, não assisti. Todas as mulheres que estão chegando agora, o Tempo de Mesa ele já acontece há um ano. Ontem a gente iniciou um novo tempo, e olha que coincidência, né, Natália? A gente iniciou um novo tempo e você está chegando exatamente nesse novo tempo. Então, não pense que é loucura, tudo que Não, Deus está te direcionando, os ambientes que Ele está te condicionando e guiando a estar, porque é real, isso é real. Hoje pela manhã eu conversava com uma amiga, e eu falava para ela, as coisas de Deus, o que Ele nos apresenta, elas às vezes até agridem a nossa mente, porque a nossa mente ela tá tão acostumada a contar mentiras e tá tão identificada com essas mentiras que quando Deus começa a conversar com a gente, nos guiar, estar em ambientes assim como o tempo de mesa, por exemplo, a gente acha até que é uma mentira, né? Como assim eu tô num grupo de mulheres que reconhecem as suas feridas, as suas perebas, são vulneráveis, colocam assim tudo na mesa. Como assim que existe realmente esse grupo? E eu te digo com toda certeza que existe. Aqui nenhuma mulher é melhor que nenhuma outra. O centro do tempo de mesa não sou hoje eu lidero o tempo de mesa, as guardiões do tempo de mesa estão aqui, as guardiãs. Cada dia da semana a gente vai trazer um tema e vai conversar sobre esse tema. Então, o centro do tempo de mesa é Cristo, é a verdade. Nós hoje nós nos conectamos por uma única certeza que Jesus ele não está nos chamando para escolher uma religião. Jesus está nos chamando para ser a igreja dele que se movimenta em amor e em verdade. Então, intencionalmente, a nossa oração é que Deus nos mande mulheres que pensam assim como a gente, sabe? Que sem dúvida. escolhe estar sentada à mesa com outras mulheres que já decidiram olhar para a sua própria vida, olhar para as coisas que precisam ser resolvidas com verdade e com amor. Eu passei, Natália, minha vida inteira me maltratando muito.
Me maltratei muito, eu era uma mulher rígida, eu era uma mulher grosseira, eu era uma mulher que carregava muitas verdades absolutas, eu era autossuficiente, construí muitas coisas sozinha, falava que eu não precisava de homem para nada. Então, desde que eu conheci a verdade, ela começou a me libertar. Cristo me libertou de muitas mentiras e todos os dias me liberta, porque eu escolho permanecer nessa jornada. Então, seja muito bem-vinda Muito ao nosso obrigada. tempo de mesa. As outras mulheres também que estão chegando, vocês são livres, vocês podem compartilhar as coisas, vocês não serão julgadas aqui, pelo contrário, nós iremos acolher todas vocês, assim como nós também fomos acolhidas por esse ecossistema. Hoje a gente tem um movimento que tem como intenção exatamente ter esse movimento de Jesus sem paredes, sem caixas, sem dogmas, sem doutrinas. É esse o nosso movimento, essa é a nossa intenção. Eu quero escutar de alguém que queira falar sobre o que tu pensa sobre o tema que eu vou trazer hoje para vocês, que é posicionamento. Alguém quer falar sobre? Quero entender o que passa na cabeça de vocês sobre o que é posicionamento para vocês. Ou comenta no chat. Comenta no chat aí para eu saber. Para quem está chegando nova aqui, cada dia da semana a gente vai ter um tema específico e vai falar sobre algo. Ontem eu coloquei uma enquete e o tema mais votado foi posicionamento. E eu quero escutar de uma de vocês. Quer falar, Nath, sobre isso? Natália Silva. O que você vê que é posicionamento hoje? Já que você abriu, tá aí, aberta, conversando com a gente. Sim, e para mim isso já é um passo Romper. enorme. Porque muito. Amém. Vai ser cada vez mais assim. Realmente, agora para mim essa parte do posicionamento é firmar realmente esse meu novo eu, né? Porque não é fácil, né? A gente deixar mesmo para trás, né? Porque esse recomeço, né? Então eu já saí do meu serviço antigo, porque eu também já não estava feliz lá, então tem toda essa parte também. Já comecei a iniciar psicanálise, estudar psicanálise, analista comportamental, então já me levou totalmente para outra área, né? Eu venho da área financeira, muitos anos, né? Então me trouxe tudo isso. Então, posicionamento de tudo isso, e mais ainda de Deus, porque desde que aconteceu todo esse processo com meu marido, eu vejo Deus o tempo todo e falo de Deus o tempo todo, o que Deus fez na minha vida, o que está fazendo. Então, a gente manter esse posicionamento também, às vezes é complicado, né? Porque muita gente não enxerga, né? Então, só que eu sempre coloquei isso para os meus amigos, para os meus contatos, eu vou sempre falar de Deus. Eu posso perceber, a gente percebe, né? Tem gente que realmente não entende, alguns não aceitam, porque não conhecem, né? Não viveram na pele, não sabem ainda, porque nós colocaremos isso para eles. Então, esse posicionamento de firmar mesmo o nosso coração, a nossa essência, a nossa luz e o nosso propósito, porque quando a gente faz realmente essa entrega, Deus vem, ele trabalha e ele reposiciona e posiciona, né? Então, eu acho que hoje para mim é isso, mas repito, não é
é complicado, né, é difícil a gente manter isso, né, porque vem tudo isso, tudo que a gente é acostumado, né, o conhecido é sempre mais fácil, né, mas hoje não é o melhor, não é o melhor. Eu quero o meu novo, eu quero o meu novo. E é Muito esse bom. posicionamento que eu vou firmar, né, então mas é uma base, né, mas é o dia a dia, é difícil mesmo a gente reformular tudo dessa maneira. Eu falo que como Deus desmanchou minha estrutura, mas está reerguendo outra muito maior, muito mais forte. Então é esse posicionamento que eu quero cada dia mais, cada dia mais. Muito bom, obrigada, meu amor. Imagina. É, permanecer diante de um posicionamento que a gente tem diante das coisas é um desafio. E eu também falava sobre isso hoje de manhã. Permanecer diante das coisas que Deus nos apresenta e que Ele pede. Cada novo tempo, cada novo ciclo, cada nova estação, Deus pede um novo posicionamento da gente. Uma fala, um silêncio, e se posicionar diante das coisas é desafiador, porque sempre vai exigir alguma renúncia. Um novo posicionamento, uma postura diante das coisas vai exigir uma renúncia da nossa parte. E faz parte do processo, faz parte da caminhada. Eu vou deixar a Marinês falar para eu falar a respeito de posicionamento com vocês. Tem que ligar o teu áudio, Marinês. Para mim, posicionamento, Cris, é escolher a verdade em vez da mentira, é definir limites para aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pensamentos, é buscar, sabe, a presença de Deus, mesmo naqueles momentos que são difíceis, que são de silêncio, e permanecer na fé. Isso para mim é posicionamento. Muito bom. A Jennifer colocou a postura que é percebida antes mesmo de falar. A Pamela colocou: para mim, posicionamento é sobre ocupar o lugar ao qual Deus me chamou para estar. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Posicionamento. A postura que nasce da identidade. A verdade é que, por mais que Deus às vezes nos chame para nos posicionarmos, se a gente não sabe quem a gente consegue se posicionar com verdade? Não. Eu quase fui uma feminista muito bem posicionada. E aí? Eu brinco que eu até quase coçava o saco de tão mulher macho que eu já fui um dia. E aí? Era um tipo de posicionamento? Sim. Então, dependendo do nível das feridas que a gente carrega, a gente vai se posicionar de uma forma na vida, no mundo. Então, um posicionamento, ele não começa numa fala, ele começa muito antes, ele começa na nossa identidade. Quem eu sou? Porque todas aqui, eu acredito, que já faz essa jornada de acessar a verdadeira identidade, que a nossa identidade real, ela não é aquele papelzinho que a gente ganha quando a gente nasce e é registrado. A nossa verdadeira identidade, ela é celestial. E toda a jornada que a gente vive aqui é uma jornada de lembrar quem a gente é. E conforme a gente vai lembrando quem a gente é, isso exige um movimento de se posicionar diante das coisas. E deixar as nossas velhas versões, a nossa velha natureza, a velha mulher, que na verdade nem era mulher, eu posso falar por mim,
O meu posicionamento, antigamente, era um posicionamento conectado a uma identidade que eu construí baseada na mentira. Então, a identidade construída através da verdade, que vai criar um novo posicionamento na nossa vida, exige uma renúncia muito grande das coisas que a gente acreditava. E esse tempo eu percebo que Deus está nos chamando para nos posicionar alinhadas primeiramente na nossa verdadeira identidade, e não conforme as coisas que a gente construiu ao decorrer da nossa vida. E eu percebi, através das mensagens de vocês ali, que vocês compartilharam, enfim, no grupo, e através agora de vocês falando, que a gente tem uma percepção de posicionamento diferente uma da outra, e não está errado. Para algumas, posicionamento é aprender a dizer não. Para outras, é falar a verdade. Outras mulheres enxergam como coragem. Outras mulheres enxergam como autoridade. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que posicionamento ele é muito mais profundo do que isso. E quando a gente quer mergulhar para compreender o que realmente é posicionamento, a gente começa a acessar coisas que muitas vezes estão ali, só que o fato de a gente não querer olhar com profundidade para o que está sendo nos revelado faz com que a gente fique superficial, tipo, posicionamento é isso e é isso, fim. Mas não, sempre tem algo a mais, algo por trás do que Deus nos revela. Então, o que é posicionamento? Posicionamento não é levantar a voz. Eu já achei um dia que me posicionar é sobre eu levantar minha voz. Mas não é. Posicionamento não é discutir. Posicionamento não é impor a nossa opinião. Porque eu também já fui a mulher que, logo que eu me converti e eu comecei a percorrer o caminho da verdade, eu queria impor a minha opinião do jeito que eu queria impor a minha opinião. E a opinião das outras pessoas não importava para mim. Isso tá certo? Não. Porque acabava que eu mais distanciava as pessoas de mim do que aproximava. Então, por mais que fosse um posicionamento baseado na verdade que Cristo estava me revelando, a minha postura, esse meu posicionar para querer impor a verdade que eu estava acessando, estava errado. Porque eu passei pelo processo de perseguir crente, aí eu conheci a verdade, daí eu comecei a querer impor e me posicionar com a minha verdade, percorri o caminho de, não, opa, não é bem assim, como é que eu vou aproximar as pessoas que estão vivendo uma ilusão, uma mentira, se eu quero impor a minha verdade? Não. Eu lembro de como eu era quando eu ainda não conhecia a verdade. Como eu era? Eu gostava das pessoas que ficavam impondo a verdade delas para mim? Não. Eu saía correndo. Eu saía correndo, não queria nem escutar. Começava a falar, meu Deus. Eu falava, ai, que ranço, que chata. Falava de Bíblia, então, meu Deus, que chata. Eu não quero saber. Então, eu comecei a me posicionar de uma maneira diferente. Até hoje, toda vez que Deus fala, filho, um novo posicionamento, uma nova comunicação, uma nova forma de entregar a mensagem, eu me recolho, silencio, e muitas vezes eu preciso deixar uma forma de comunicar, porque não está atraindo as pessoas que eu gostaria de compartilhar a verdade com que eu caminho hoje. Então, posicionamento não é ficar impondo a nossa opinião, porque isso mais afasta as pessoas do que aproxima. Posicionamento também não é ser uma mulher forte o tempo inteiro. Porque ser forte o tempo inteiro, a gente paga um preço muito alto por isso. Eu já paguei. E às vezes eu pago, porque piloto automático, a gente não se percebe. E estar em ambientes assim, com essas mulheres que nós estamos hoje, isso facilita a nossa jornada. Porque daí tem umas mulheres que vê a gente de fora e daí fala, ó, a fulana, Cris, não é bem assim, olha por uma nova perspectiva. Nath, não é bem assim, olha por uma nova perspectiva. E assim a gente vai
se ajustando na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, posicionamento é decidir quem governa a nossa vida. É escolher permanecer naquilo que Deus diz, mesmo quando as nossas emoções dizem outra coisa. Teve uma mulher que falou ontem no grupo que a gente saber lidar com as nossas emoções talvez seja o mais importante de tudo. E é verdade. É verdade. Até para isso a gente precisa se posicionar, para governar as nossas emoções. Não, peraí, só um pouquinho. Eu estou sendo muito reativa. Então, exige um posicionamento comigo. Exige um posicionamento para com vocês. Não, peraí, com amor. Porque eu também já passei pelo posicionamento rígido comigo mesma. E hoje eu escolho diariamente, eu treino a minha mente para não ser rígida comigo mesma. Porque se eu sou rígida comigo, eu vou ser rígida com meu marido, eu vou ser rígida com as minhas mentoradas, eu vou ser rígida na comunidade que eu lidero, eu vou ser rígida com vocês aqui no Tempo de Mesa. Porque a nossa boca fala que o nosso coração tá cheio. Então, se eu lido comigo com rigidez, eu vou lidar com vocês com rigidez, eu não vou lidar com amor. Então, a primeira pessoa que eu devo me posicionar com amor sou eu mesma, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só transborda aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, é um auto-lapidar diário, é um auto-posicionar-se diário diante das coisas. E eu acho, hoje, a minha opinião sobre isso, eu acho lindo. Eu acho lindo a gente se olhar com verdade, sinceridade e perceber onde a gente está errando com a gente, onde a gente está sendo conivente demais com coisas que não deveria, ou até rígida demais com coisas que não precisa ser. Então, duas mulheres podem passar exatamente pelo mesmo problema. Eu posso estar passando por um problema e alguma de vocês aqui está passando pelo mesmo problema. Só que uma vai reclamar, a outra vai orar. Isso é um posicionamento. Reclamar é um posicionamento e orar é um posicionamento. Uma mulher pode acusar e a outra assume a responsabilidade. Eu já fui essa mulher que acusava o mundo exterior dos problemas que eu não dava conta de assumir e me responsabilizar. Hoje eu olho para o meu processo e opa, peraí, eu sou responsável por isso. Não tem... O meu marido não é responsável pelas emoções que eu não administro e não governo. A minha família não é responsável, eu sou responsável. Então, a gente pode mudar a perspectiva que a gente tem sobre as coisas, sobre o mundo. Uma mulher pode esperar alguém mudar, a outra começa mudando a si mesma. O problema é o mesmo, só que o posicionamento ele é completamente diferente. Vocês percebem o que eu estou trazendo aqui? Que o posicionamento é algo muito mais profundo do que a gente percebe aos nossos olhos humanos. A gente pode se posicionar e reclamar, ou a gente pode se posicionar e orar diante das coisas. É a gente que decide. Nós escolhemos o tipo de posicionamento que a gente vai ter, e a gente nem percebe. Eu não me percebo. Deus me mostra, eu falo, Pai, quando eu esquecer, me lembra, porque eu estou num processo que eu estou me conhecendo em níveis profundos, então é natural da gente esquecer, é natural da gente dar umas escorregadas, é normal que a gente lide cada vez mais com amor nosso processo. A vida, ela não muda apenas porque a gente quer que as circunstâncias mudam. Ela muda quando a gente se posiciona diferente. Porque as nossas circunstâncias, elas só vão mudar quando a gente se posicionar de uma forma diferente. As circunstâncias, elas estão fora. Para que elas mudem, eu preciso mudar dentro de mim. A minha postura, o meu posicionamento precisa mudar. E o posicionamento, ele começa na nossa identidade. Porque uma mulher posicionada, ela não vive tentando provar que ela é. Ela já sabe quem é. E quem vive tentando provar alguma coisa, ainda está procurando a identidade. E tá tudo bem. Se tu te perceber hoje, querendo provar alguma coisa e enfiar água lá abaixo, assim como eu também já fui um dia nas pessoas, o meu ponto de vista, é porque a gente ainda está procurando a nossa identidade, a gente não sabe quem a gente é. O nosso dever, sim, é cumprir um ID? Sim. Mas em verdade,
Porque quando daí eu sei quem eu sou, eu me posiciono para transbordar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Aí eu não sou mais a mulher que sabe os versículos bonitos. Eu sou a mulher que vive os versículos bonitos, que é guiada por uma palavra, mas eu vivo isso, então naturalmente eu transbordo isso. É para essa verdade que Jesus está nos chamando nesse tempo, para a gente viver a verdade. A gente só transborda aquilo que a gente vive. Então não adianta a gente querer falar uma coisa que a gente não vive. Quem conhece sua identidade vive em coerência. A gente não precisa forçar as coisas, a gente já vive. É o fruto. A gente olha para uma árvore, a gente não precisa ficar adivinhando. A macieira, ela dá maçã. Ela sabe quem ela não precisa forçar da maçã, ela só dá maçã, é simples. E logo que a gente começa a conhecer a verdade, o nosso posicionamento é sempre querer forçar que as pessoas vejam os nossos frutos. E os frutos, eles sempre vão falar por si só, a gente não precisa forçar nada. Aí tem 5 áreas do posicionamento. Quem quiser, depois eu posso compartilhar com vocês, que é o posicionamento diante de Deus, quem Deus é para mim. Ele realmente governa as minhas decisões? Ou eu só procuro quando eu preciso de ajuda? Isso é um tipo de posicionamento. Eu já fui a mulher que só buscava Deus quando eu precisava de ajuda. Deus não quer filha que só chama quando precisa de ajuda. Ele quer intimidade, ele quer proximidade, ele quer que a gente mergulhe profundamente. E quando mais a gente mergulha para dentro, mais a gente descobre quem Deus é e quem nós somos nele. 2, posicionamento diante de mim mesma. A forma como eu me trato revela no que eu acredito sobre quem eu sou. Eu continuo alimentando culpa, comparação, autossabotagem, ou eu decido viver como filha? Por quê? Não adianta a gente falar que é filha de Deus, filha amada, irmãs de Cristo, se o que sai da minha boca é comparação, se o que eu vivo diariamente autossabotagem, se eu alimento coisas que não são a verdade. Terceiro ponto, posicionamento dentro da minha casa. A atmosfera da casa não muda apenas com oração. A gente fala muito sobre isso, inclusive dentro da jornada da alma feminina. A Bruna, ela traz muito desenhado, assim, como a mulher tem a capacidade, o poder de transformar o ambiente onde ela pisa. A gente fala, né? Ah, onde eu pisar a planta dos meus pés, tudo será mudado. Haverá cura, haverá libertação, haverá restauração. Só que dentro da nossa casa, muitas vezes, a gente nem faz isso. Onde a gente pisar a planta dos pés. Então, dentro da minha casa, eu tenho autoridade para pisar na cabeça de cobra e serpente. Aí, no primeiro desafio, a gente cai, se joga no chão e esquece que a gente é? Não, posicionamento. Eu sou filha, eu me posiciono como quem é filha, e eu mudo a atmosfera da minha casa porque eu sei quem eu sou. E a minha casa começa nessa casa. Porque governar sobre todas as coisas, sobre eu governar sobre todas essas coisas aqui, sobre os meus sentidos, sobre os meus impulsos, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, porque os meus pensamentos, eles criam a realidade que eu quero viver. Porque tudo começa dentro da gente. Então, governar sobre todas as coisas, como Deus nos chamou para governar, exige uma postura, um posicionamento dentro de mim. Eu governo os meus pensamentos a ponto de governar as coisas que estão fora de mim? Ou eu sou governada por todas as coisas? Eu sou um carro desgovernado no mundo? Esses são os meus questionamentos, esses são os meus pensamentos, são as coisas que eu levo para o meu pai diariamente. É assim, esse é o fluir, esse é o agir de Deus na nossa vida, porque se a gente não está conectado direto na fonte, a gente nem faz pergunta, a gente não sabe quem a gente quer falar e impor a nossa verdade para o mundo, mas na verdade a gente nem está vivendo isso na nossa própria vida, no nosso bastidor, no nosso secreto. Quem eu sou no secreto? Quem eu sou quando não tem ninguém olhando? Porque não adianta eu vir aqui e falar muita coisa linda para vocês, eu já fui essa pessoa,
Quando eu me converti, eu e meu marido, a gente ia na igreja, chegava em casa, era meu Deus do céu. Quantas coisas nós fomos tratados no bastidor? Não existe um ministério fora da nossa casa, se nosso primeiro ministério a gente não dá conta de governar. A gente só recebe legalidade, autoridade para falar de algo que a gente vive. Por isso que muitos lugares estão caindo, muitos templos estão sendo destruídos, porque chegou o tempo de as pessoas serem aquilo que falam. Não adianta eu querer falar da verdade no meu bastidor, no meu primeiro ministério, Deus me deu o ministério para eu cuidar e governar sobre ele. Aí, quando eu governo as minhas emoções, eu não tenho discussão com meu marido, eu não tenho discussão com minhas amigas, eu não tenho discussão com a minha família, eu não tenho discussão com ninguém, porque não há o que ser perdoado e discutido, porque o preço já foi pago. Já foi pago. Aí, quando a gente compreende todas essas coisas, a gente começa a aplicar essas coisas na nossa vida, a gente começa a receber legalidade e autoridade para derramar na vida das outras pessoas em verdade. Agora, enquanto a gente não vive no nosso bastidor da nossa vida, no nosso secreto, essa verdade que a gente acessa, a gente vai ser mais o crente com a Bíblia debaixo do braço, andando pelo mundo, pela vida, que não tem frutos. Quando a gente fala a fé sem obras ela é morta, é sobre isso. Eu não tenho fruto para falar, não tenho um casamento sólido, eu não tenho um trabalho que eu vivo em propósito, eu não conheço o que as pessoas que estão perto de mim gostam ou não. Mas daí eu quero abrir uma igreja, eu quero abrir um movimento, eu quero abrir um grupo, eu quero fazer coisas fora, mas eu nem comecei o meu primeiro projeto, que sou eu mesma, para depois só então eu compartilhar e transbordar e viver o que Deus está me chamando para viver e fazer. Então, que nós sejamos as mulheres posicionadas dentro da nossa casa. Daí depois dentro da nossa casa. Eu hoje trabalho em casa, eu estou no escritório. Então, dentro da minha casa, depois dentro da minha casa e depois em outros ambientes, em outros lugares. Tudo começa em nós. Para ser feito através de nós, precisa começar primeiramente em nós. Aí tem o quarto posicionamento, que é o posicionamento dos relacionamentos. Nem todo amor é permanecer. Nem toda saída é falta de amor. Existe posicionamento em estabelecer limites, existe posicionamento em pedir perdão, existe posicionamento em liberar perdão, existe posicionamento em honrar. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Talvez sim, mas não assim, né? E o quinto ponto, posicionamento diante do propósito. Quantos sonhos Deus já colocou dentro de nós? Mas a gente fica esperando sentir coragem. Quantos? Ai, quando eu sentir coragem, eu me posiciono para fazer. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer, porque coragem não é capacidade humana. Coragem é Deus e nós. Seja forte e corajosa, seja vendo ser, seja aqui agora forte e corajosa. Seja em quem? Em mim? Não, porque essa não é capacidade humana. Nele eu sou corajosa, nele eu obedeço, nele eu renuncio. Em mim, a minha carne, ela gosta de dormir o dia inteiro, dá desculpa para não treinar, dá desculpa para não se alimentar bem, dá desculpa para não fazer o que precisa ser feito. A minha carne não tem nada de coragem. A minha coragem vem da capacidade que Deus colocou em mim, assim como Ele colocou em todas vocês que estão aqui. Todas nós. Em fé, acessamos todas as ferramentas e todos os atributos que Deus é. Porque nós fomos feitas imagem e semelhança dele. Tudo que ele tem e é, nós somos. É um caminho, é uma jornada. Posicionamento não é esperar sentir. Eu vou esperar sentir coragem para fazer. Posicionamento é decidir, apesar, independente de qualquer coisa. Eu decido
Não porque eu estou corajosa, mas ele em mim me dá a capacidade de ser corajosa. Seja forte e corajosa. Seja em mim, minha filha, porque em ti tu nunca vai ser. Em ti tu nunca vai se posicionar para fazer as coisas que precisam ser feitas. Quando tem muita mulher que fala, nossa, eu quero ter a tua coragem, mas tu tem, meu amor. Ah, eu quero obedecer no nível que tu obedece, mas tu pode fazer isso. É uma decisão. É só uma decisão. A decisão, ela mata a condição. Porque quando a gente olha pra gente, eu tinha uma vida inteira construída que eu deixei para trás. Eu decidi matar toda a condição que eu construí sozinha para viver o que Deus estava me mostrando para viver. Cada mulher que está aqui, Deus está exigindo um novo posicionamento. Pode não ser deixar tudo que tu construiu. Eu não sei o que é. Mas Deus, ele sempre vai nos chamar para nos posicionar com base naquilo que ele quer fazer através da nossa vida. O que ele quer fazer através da minha vida é diferente do que ele quer fazer através da vida de todas vocês que estão aqui. Então, refletem sobre isso. Eu creio que muita coisa, muita chavezinha hoje foi virada a respeito desses pontos que eu trouxe para vocês. Percebam o dia de hoje, se percebam, tornem-se observadoras da vida de vocês, da realidade de vocês. Hoje falamos da mulher de responsabilidade, porque não existe um posicionamento sem responsabilidade. Nós devemos ser responsáveis com aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. E nos posicionarmos diante dessa verdade, não da verdade que a gente acredita ser verdade. Porque enquanto a gente culpar todo mundo, a gente vai continuar parada. Mas quando a gente assume a responsabilidade pela parte que nos cabe, aí então que a vida começa a mudar. Posicionamento é permanecer quando seria mais fácil desistir. Quantas vezes eu falo, nossa, eu tenho vontade de desistir quase todos os dias, às vezes. Mas eu permaneço independente de. Quem conhece os seus princípios não negocia com a identidade. Toda ausência de posicionamento já é um posicionamento. Vou falar de novo. Toda ausência de posicionamento já é um posicionamento. Quem não decide os seus valores será governada pelas suas circunstâncias. Hoje, os meus valores, eles são alinhados com os valores de quem me criou e me botou aqui. Então, eu não negocio os meus valores, eu não negocio a minha identidade em ambiente nenhum, não negocio o que eu gosto de fazer, não negocio. E não me conecto, não faço aliança com pessoas que não tenham princípios e valores alinhados aos meus. Isso é um posicionamento, mulheres. Não negociem os seus valores por necessidade de aprovação. Não negociem os seus valores por carência. Tem mulher que negocia os seus valores por carência. Uma mulher posicionada não reage a ambientes. Ela influencia o ambiente. Posicionamento não é sobre controlar outras pessoas, outras mulheres. É sobre governar a si mesma. Eu não quero que vocês saiam daqui pensando no que vocês precisam mudar. Eu quero que vocês saiam daqui refletindo em qual área Deus está me chamando para eu me posicionar. Será que Ele quer que eu me posicione a minha vida nele, com Ele? Na forma como eu falo comigo? No meu casamento? Na educação dos meus filhos? Na minha saúde? Nas minhas finanças? Na minha rotina? No meu propósito?
Porque posicionamento não começa quando eu enfrento alguém. Posicionamento começa quando eu decido a não negociar mais aquilo que Deus já falou no meu coração. Deus está nos chamando a deixar de ser as mulheres que são conduzidas pelas emoções para nos tornar as mulheres conduzidas por princípios. E isso exige um posicionamento da nossa parte. Que o nosso posicionamento não seja mais uma reação ao mundo, mas uma resposta àquilo que Deus já declarou sobre a nossa vida. Tem uma história que Deus contou sobre a nossa vida. E que não é a história que a gente conta e repete, que nem um papagaio de pirata, todos os dias. Porque uma mulher posicionada, ela transforma a casa. Eu, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, renunciar e obedecer às instruções de que Deus estava me passando, me direcionando, me guiando, a minha casa começou a ser transformada. Eu e meu marido, a gente restaurou o nosso casamento por conta de um posicionamento meu. O meu marido hoje é posicionado e lidera o tempo de mesa dos homens e vai fazer o primeiro evento de homens dele, porque eu me posicionei da forma que Deus estava me chamando a me posicionar e não da forma como eu estava me posicionando. O eu quero do meu jeito é ego. E podem escrever no caderninho de vocês. A forma como a gente muitas vezes está se posicionando é totalmente contrária da forma que Deus está nos chamando para nos posicionar. Uma mulher posicionada influencia gerações. A mulher posicionada, ela deixa um legado. E nesse tempo a gente está sendo chamada para deixar uma mensagem nova para o mundo. O mundo transformado que a gente quer ver fora da gente começa dentro da gente, com as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso posicionamento alinhado ao que Deus quer e não o que a gente quer fazer. Certo, mulheres? A Mara colocou aqui. Muitas vezes queremos ter o posicionamento, a autoridade do outro, mas não estamos dispostas a fazer a renúncia que precisa ser feita. Exatamente. Exatamente, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Buscar pelo que ele é e não pelo o que ele pode nos oferecer. Exatamente, porque Deus já nos deu tudo o que a gente precisa. Tudo. Tudo o que a gente precisa já está disponível para nós. É como fosse. Imagina agora vocês entrarem no mercado e poder pegar tudo o que vocês quiserem. É assim com Deus. Ele é nosso Pai. Tudo o que ele fez já está disponível para nós. Tudo. Não existe nada que não esteja disponível para nós. Só que a orfandade espiritual faz com que a gente acredite que a gente não é merecedora, que tem gente que precisa mais do que nós. E não é verdade. Não é verdade. Pamela colocou, Cris, então tudo é sobre posicionamento, o que muda é se estamos firmadas na verdadeira identidade de Deus para nós ou em nossas crenças. Abre o teu áudio, meu amor, fala, interprete a tua mensagem escrita, por favor. Para a gente encerrar. Eu entendi, então, que o posicionamento, então, tudo é posicionamento. Independente se ele é, só um pouquinho, que a mamãe está falando com essa Cris, tá? Independente se ele é positivo ou negativo. De todas as formas, eu estou me posicionando, mesmo quando eu deixo de me posicionar. Quando tu deixa de posicionar, tu também está sendo posicionado. Tu já está decidindo não se posicionar. Me dá um exemplo aí, o que veio para ti, porque deve ter vindo alguma coisa na tua cabeça. Quando eu não me posiciono na minha casa como a mulher ajudadora que Deus me criou para ser, eu estou me posicionando o oposto. Sim.
Sim. Virou a chavezinha? Tem muitas mulheres, essa semana eu conversava com uma mulher sobre posicionamento. Acho que foi ontem, que ela tá vivendo praticamente o mesmo rolê que eu vivi com o meu marido quando eu comecei a acessar algumas coisas. E quem acorda primeiro precisa se posicionar com amor para fazer o que precisa ser feito. Então, se vocês estão acordando, se vocês estão vendo coisas que o outro não está vendo, o nosso papel é nos posicionar com amor. Qual o papel da Pamela dentro da casa dela? O que ela deve fazer? E se posicionar com isso. Se posicionar na verdade. Hoje a Pamela tem 3 filhos lindos, maravilhosos, é uma mulher muito rica e próspera. Eu olho para ela, nossa, a mulher é milionária, gente. 3 crianças, linda, saudável. Então, qual é o papel da Pamela dentro deste tempo, dessa estação que ela está vivendo? Qual o posicionamento que ela deve ter diante dela, do marido dela, dos filhos dela? Então, existem posicionamentos que a gente deve ter, assim como eu estava falando sobre eu precisei ter certos posicionamentos com o meu marido, que naquele momento não foi tão amoroso assim. Então, eu sigo me posicionando, porque às vezes a gente acha que a mulher sábia, ela não se posiciona, gente. A mulher sábia, ela se posiciona a todo momento. Eu estou aprendendo todos os dias a me posicionar diante do meu marido com amor. Eu não tô aqui para submissão, não é sobre eu estar debaixo do meu marido e não me posicionar diante das coisas que eu tô vendo que estão acontecendo errado? Não. E também não é eu querer mandar nas decisões dele, não tem nada a ver com isso. Submissão é os dois estarem alinhados na mesma missão e um estar posicionado com o seu papel e o outro está posicionado com o seu papel. Então, eu hoje me posiciono assumindo o meu papel de esposa e o meu marido está posicionado assumindo o papel de marido. Um posicionamento não anula o outro posicionamento. Um serve ao outro. Porque imagina, se eu não me posicionar mostrando para o meu marido as coisas que eu estou vendo de fora, como é que ele vai ver? Se eu sou o espelho dele, ele é meu espelho. Ele é Cristo para mim, eu sou Cristo para ele. Deus me ensina a amar o meu marido como eu nunca amei homem nenhum. Então, o nosso marido é o nosso espelho e nós somos o espelho dele. Os nossos relacionamentos, quem não é casada ou a Nath que é viúva, então, todos os nossos relacionamentos, eles vão espelhar algo que a gente precisa melhorar na gente ou até mostrar quem nós somos. Porque tudo que a gente vê no outro é a gente. Se vocês veem coisas boas em mim, essas coisas boas estão em vocês. Se algo que eu falei incomodou vocês, é porque vocês devem olhar para isso. É assim que eu me comporto hoje. Qual é o meu posicionamento? Nossa, eu não gostei do que a Jennifer me falou. Por que que eu não gostei? Então, o eu não gostar está dentro de mim. Não está dentro da Jennifer. A Jennifer não tem nada a ver com o rolê. A forma como eu estou interpretando o que ela está me trazendo, dependendo do meu posicionamento, eu posso julgar e falar que ela está errada. Olha o posicionamento. Ou eu posso me posicionar e reconhecer que o que eu estou interpretando, o que ela está falando, está sendo de mim e não dela. Tem uma frase que fala: existe a minha verdade, a verdade do outro e a verdade. Existe o meu ponto de vista, o ponto de vista do outro e o ponto de vista, o que é real. Então, eu vou interpretar as coisas com base naquilo que eu acredito e a outra pessoa vai interpretar as coisas conforme o que ela acredita. Então, posicionar-se não é sobre eu querer falar para o outro que o outro está errado, não. É sobre eu refletir, silenciar, aquietar a minha boca. Eu falo diariamente, fecha a boquinha, Crislaine. A mulher sábia, ela é prudente. A minha antiga versão, ela...
A minha nova versão, cala a boquinha, seja prudente, silencia. E no momento certo, no tempo certo, tu vai ou não falar. Isso é posicionamento. Vocês entendem que eu posso me posicionar para ser a mesma pessoa que eu sempre fui, mas eu posso também me posicionar para ser a mulher que Deus escreveu ali, né, no meu nome antes de eu nascer, porque eu fui escolhida, assim como todas nós fomos escolhidas antes de vir para essa experiência. Então eu posso ser quem Deus me chamou para ser, eu posso ser a mesma versão briguenta, insuportável, rígida, grossa, mulher macho. Eu escolho, isso é um posicionamento. Nós escolhemos nos posicionar como quem nos chamou, quem a gente sempre foi. É um posicionamento. Jennifer Gomes, eu confundi muito o posicionamento com o amor, com não trazer consciência. Isso aí, eu também já confundi. É uma jornada. Eu sou ajudadora para justamente trazer pontos que ele não pode não estar vendo, não para ensinar, mas como uma visão diferente. Gente, o tom, a frequência da nossa voz para com o nosso marido muda toda a comunicação. O meu tom de comunicação com o meu marido, o meu posicionamento antigamente era assim, ó. Tu tá fazendo errado, tu não tá vendo? Vai dar errado, vai dar brete, porque vai acontecer tal coisa. Hoje, a gente senta no momento de mesa, eu olho para ele, com muito amor posicionada, eu trago o que eu estou vendo de fora, exatamente o que a Jennifer falou ali. Ser ajudadora idônea, ser a mulher posicionada, não é anular o que a gente está vendo. Porque anular o que a gente está vendo também é um posicionamento. Aí, por que existem muito mais mulheres doentes emocionalmente do que homens? Porque a mulher, ao invés de comunicar e buscar comunicar de outras formas, ela fica quieta. Não vou falar porque eu não quero me estressar. Essa era a minha frase antigamente. Eu não vou nem falar porque vai dar briga, vai dar estresse, então eu vou ficar quieta no meu canto. E às vezes eu ainda solto essa frase, mulheres. Não, eu não vou nem falar para não, mas por que eu tô falando isso? Porque eu decidi, eu me posicionei para comunicar de forma amorosa, de forma leve, por que eu ainda tô deixando que essa crença, esse padrão se repita? Então, vocês percebam que é um lapidar, um treino diário. A transformação da mente é diária, o posicionamento, a nossa postura diante das coisas que acontecem é diário, porque eu fiquei 33 anos da minha vida repetindo as mesmas crenças e padrões. Eu tô 4 anos convertida, vai ser em 4 anos que eu vou mudar 33 anos de jornada? Não! Não! Sinto muito dizer para vocês, não vai ser assim. Então, trazer o amor para as coisas que a gente está percebendo é o primeiro passo. A Carolyn botou assim, sim, o submeter de aceitar sem me posicionar acontecia aqui, não era submissão, era eu fugindo do conflito. Eu já fui essa mulher também, já fugi muito do conflito. E às vezes eu fujo, tá? Eu me percebo fugindo. Daí eu vou pro secreto, conversar com meu pai e fazer um novo realinhamento. Saímos de 8 para 80. Obrigada, Jesus, por todos os dias trazer o equilíbrio. Nós trazemos o equilíbrio para a nossa vida. Deus nos mostra como trazer o equilíbrio e nós nos posicionamos para fazer ou não o que precisa ser feito. Deus não, a gente tem que parar de responsabilizar Cristo, responsabilizar Jesus, responsabilizar Deus, responsabilizar o marido, responsabilizar as outras pessoas das nossas decisões. Eu decido trazer o equilíbrio para o meu dia a dia. Eu me posiciono como quem é filha e conscientemente eu trago para minha rotina, para o meu dia a dia, o equilíbrio. Não sendo a mulher rígida e não sendo a mulher que é calada no outro extremo e não se posiciona como quem é filha. Então, posicionamento é sobre isso. A gente pode se posicionar para o que Deus está chamando e a gente pode continuar se posicionando para as nossas velhas crenças e padrões. Quem seremos nós diante dessa realidade? E agora eu fui ver 1h da tarde, meu Deus. Quem somos nós? Eu vou deixar uma tarefa para vocês ali no grupo do Tempo de Mesa, eu vou deixar uma tarefa. Então, façam a tarefa. Toda a mensagem que a gente recebe é pro dia de hoje.
Então, a mensagem que vocês receberam no dia de hoje é para vocês viverem no dia de hoje. A tarefa que vocês estão recebendo no dia de hoje, façam no dia de hoje, porque amanhã vai ter outra mulher aqui falando para vocês no tempo de mesa, terá uma outra tarefa para vocês executarem. E se a gente hoje não consegue executar uma tarefa de 10 minutinhos no nosso dia, a gente precisa também refletir sobre isso. Por que que eu não consigo 10 minutos para executar uma tarefa com Deus? Isso também é posicionamento. Certo, mulheres? Amo, honro a vida de vocês. Vou deixar vocês refletindo. Vou colocar a tarefinha ali no grupo. Foi uma honra servir vocês hoje. Nós nos prolongamos um pouquinho no tempo, mas é isso. Até para mim, tudo que eu estou trazendo agora para vocês é novidade. Esse novo tempo do tempo de mesa é novidade, então não tinha como encerrar também antes, porque tudo que foi falado aqui foi muito pontual. Eu creio que para vocês também foi um divisor de águas. E nós nos encontramos amanhã. Amanhã quem vai trazer a palavra vai ser a Jennifer. Então, depois ali a gente vai trazer algumas coisas no grupo para movimentar vocês e a gente ir cada vez mais se alinhando e trazendo umas às outras para perto. Foi uma honra tê-la conosco, Natália. Creio que grandes coisas nós viveremos juntas. Tudo está no ambiente certo, com as pessoas certas. Seja muito bem-vinda e até amanhã, mulheres.